Quer abrir uma loja, mas não sabe por onde começar? Vem comigo. Oi, queridos! Recebo de vocês perguntas diárias do tipo: Cacá, eu vou abrir uma loja, por onde eu devo começar? ou Cacá, o que eu preciso ter na minha loja de básico para começar? Como distribuir os equipamentos dentro da minha loja? enfim, pensando nessas perguntas, eu resolvi estruturar uma aula aqui para vocês para ensinar alguns passos do início até a montagem da loja para vocês se sentirem mais seguros nessa abertura. Agora, se você é novato por aqui, bem-vindo! Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo. Quer se destacar do concorrente? Não quer ser mais uma loja nesse mundão do varejo? Quer ser uma loja irresistível? Muito simples. Inscreva-se nesse canal, separe um caderninho e comece a acompanhar as nossas aulas de terça e quinta. Agora, veteranos, meus amores, minha vida, meu tudo! Vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar Cacá com mais pessoas. Eu sou muito grata a vocês, a participação de vocês tem sido cada vez maior. Hashtag adoro. Vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo. Vamos agora para a tela que eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje. Bom, vamos lá. Estou abrindo uma loja e agora? Por onde começar? Como trabalhar o espaço físico? Essas são algumas perguntas que eu recebo de vocês e certamente isso deve passar muitas vezes aí, porque de fato, abrir uma loja precisa do quê? Planejamento. Precisa dos 6 P's. Eu geralmente trabalho aqui com meu cliente esses 6 P's para poder orientá-los melhor em relação à abertura dessa loja. Primeira coisa, planejamento. Você precisa ver a viabilidade do seu negócio. Vamos supor que você pensa em abrir aí uma loja de lingerie, uma loja de moda infantil, só que você precisa viabilizar esse negócio, dar uma olhada no mercado da sua cidade, dar uma olhada nos seus concorrentes, dar uma olhada se de fato esse negócio vai ser próspero, se você tem um terreno fértil na sua cidade para instalação desse novo negócio. Outra coisa que você precisa pensar no seu público e na sua persona. Eu vou bater sempre nessa tecla. Quem é meu veterano sabe da importância de ter um público e uma persona bem definida. Se você não sabe fazer isso, dá uma olhadinha na nossa aula que eu explico só sobre público e persona. Outro ponto importante, qual é a praça? Qual é o local que você vai fazer esse investimento? Você procura um ponto físico pensando somente no aluguel? Está errando, não é assim. Você precisa encontrar um ponto comercial que de fato faça sentido para aquele seu público, para a sua persona, que você acabou de definir na etapa anterior. Outro ponto importante, produto adequado, ou seja, produto assertivo. Não é simplesmente comprar um lote de roupa lá, colocar dentro de uma loja qualquer e pedir, pelo amor de Deus, que caiam clientes na sua loja, porque isso não vai funcionar, tá certo? Propósito, qual é o propósito da sua marca? Tá? Qual é o DNA? Qual é o conceito da sua marca? Por que você está abrindo esse negócio? O que você quer transformar? Qual é a solução que você quer entregar? O que você quer resolver de fato para o seu cliente? Tá? E promoção, que seriam as nossas campanhas. Então, para você começar a caminhar, a traçar essa jornada aí de uma abertura de uma loja, você precisa pensar nesses 6 P's: planejamento, público, praça, produto, propósito e promoção. Resolveu essa primeira etapa? Vamos agora para o espaço físico. Vamos começar a distribuir os equipamentos dentro da nossa loja. O que nós precisamos? Precisamos de mesas de atendimento, tá? Quando a gente tem uma loja um pouco menor, mesas de atendimento acaba sendo uma espécie de ponto acolhedor do nosso cliente, porque o nosso cliente tem o hábito de pegar uma peça e colocar em cima de uma mesa de atendimento. Geralmente, lojas maiores, lojas de departamento, acabam não trabalhando com essa estrutura, tá bom? Mas se você tem uma loja
um pouco menor, certamente você vai precisar de mesas de atendimento. Essas mesas de atendimento, elas não precisam ser gigantescas e nem muito altas, tá? A gente está falando de uma mesa que, no mínimo, tem 1,20 m por 90 de altura, tá? Olhem aqui essa planta. Nessa planta que nós fizemos aqui, nós conseguimos acomodar uma mesa de 1,40 m por 55. Ótimo, vai fazer todo o atendimento desse setor que nós bolamos aqui nesse canto esquerdo. Table display ou mesa de valorização, temos uma aula também aqui no canal falando só sobre isso. Muito importante para você expor os seus produtos de maneira diferente, entregar uma sugestão de uso para o nosso cliente. Então, ter sim mesas de valorização ou table displays são pontos importantes no interior da sua loja. Distribuir araras de solo e araras de parede, tá? Araras de solo é muito importante que você não tenha araras maiores que 1,40 m, maiores que 1,20 m, tá? Eu trouxe essa foto aqui para vocês verem, porque araras muito altas no solo, no meio da sua loja, acaba deixando a visão da sua loja muito ruim. O seu cliente acaba ficando um pouco perdido, um pouco confuso. Já as araras de parede, a gente pode subir um pouco mais, de repente até 2 metros, mas preste atenção aqui. Araras altas, por exemplo, de roupa casual, elas podem ficar ali de 1,75 m a 1,85 m. Se você tem um negócio de festas, vestido de noiva, aí sim a gente vai precisar usar uma cota de 1,90 m a 2 metros, ok? Circulação, no mínimo 90 a 1 metro. Se você é do segmento infantil, se vai entrar a mamãe com carrinho, a sua circulação precisa ser ainda maior, no mínimo 1,20 m. Então, pense nessa circulação. Pense na jornada do cliente no interior da sua loja, porque isso é muito importante para o seu cliente se sentir mais acolhido no interior da sua loja. Ponto focal. Gente, se vocês quiserem uma aula só sobre ponto focal, hashtag ponto focal aqui embaixo, para eu poder falar sobre isso para vocês. Já falamos sobre ilhas expositivas, tá? Ponto focal é quando você, de repente, coloca um look de frente em determinado local da sua loja de forma estratégica para poder valorizar mais uma peça. De repente, você cria uma parede diferentona aí também como um ponto focal. E é importante que você tenha aí pontos focais dentro da sua loja para fazer com que o seu cliente saia da zona quente para a zona fria e circule por todo o interior da sua loja. Nesse exemplo aqui, ó, nós colocamos uma mesa, uma table display, mais ao fundo da loja como nosso ponto focal. Soltamos um tapete vermelho de boas-vindas, criamos essa atmosfera muito bacana para o cliente se sentir de fato rei e rainha dentro dessa loja. Entenderam o raciocínio? Próximo slide. Posição de caixa. Gente, caixa é equipamento de destino, então quanto mais ao fundo da loja, melhor, porque aí a gente vai fazer o nosso cliente caminhar por toda a loja até chegar à parte do fechamento. Como que você pode fazer e como você pode posicionar esse caixa? Geralmente, um caixa para uma pessoa operando precisa ter no mínimo 1 metro, 1,20 m, tá? Aqui eu trouxe um exemplo que nós fizemos um caixa de 1,80 m, é um caixa grande, tá? Para uma loja, só que era uma loja mais premium, merecia um caixa um pouco mais robusto. Então, essas definições também influenciam no tamanho do seu caixa. Mas eu também trouxe aqui, ó, um outro exemplo de uma loja pequena, onde o nosso caixa foi colocado encostadinho na parede e reduzido à medida mínima de 1 metro. Por que fizemos isso? Porque aqui a gente pensou no quê? Na circulação do nosso cliente. Se eu colocasse um caixa tradicional, igual vocês estão vendo aqui nessa outra planta, isso ia matar a circulação dessa loja pequena, tá? Então, no momento que nós tiramos esse caixa para a lateral da loja, a gente abriu mais espaço para expor os nossos produtos. Apoio e embalagem. Apoio de embalagem é muito importante você ter ali perto do seu caixa. Geralmente, a gente pode colocar atrás, tá? Sempre pensando aqui num afastamento mínimo de 1 metro entre o caixa e o apoio. Agora, loja pequena, como que a gente separa
o apoio do caixa. Muitas vezes isso é um desafio. Nesse caixa aqui, ó, dessa loja pequena que nós fizemos, o que que nós criamos? Qual foi a estratégia? De criar aqui uma mesa retrátil. Então, a pessoa faz o fechamento da venda, puxa a mesinha retrátil, faz a embalagem, entrega para o cliente. Ou seja, nós tivemos que unir essas duas ações, embalagem e caixa. Mas quando for possível separar esse segmento, manda ver que fica melhor, ok? Entrando no provador. 70% das suas vendas acontecem aqui. Aqui é o momento da conexão do seu cliente com o seu produto. Então, se tem um lugar dentro dessa loja que você precisa investir, é vitrina e provador. São pontos importantes. E, claro, a iluminação, né, meus queridos, tá? Como tem que ser esse provador? Dimensões mínimas. Eu aqui uso provador de 1,20 m e 1,40 m, ou seja, provadores de 1,20 m, 1,40 m, igual vocês estão vendo nessa planta aqui do lado, para mim é a medida ideal, que funciona super certo. Cacá, mas a minha loja é muito pequena, eu não consigo ter um provador de 1,20 m, 1,40 m. 1,10 m por 1 metro é o mínimo do mínimo para você acomodar bem o seu cliente no interior do seu provador. Agora, outra questão que eu recebo muito de vocês. Cacá, uso cortina ou uso porta? Qual que é o piso adequado para o meu provador? Seguinte, quando você vai usar cortina e quando você vai usar porta? Isso, na verdade, é uma escolha muito baseada no seu segmento. Quando eu gosto de usar porta? Quando a gente está trabalhando com moda íntima. Tá? Então, se eu estiver trabalhando com uma loja de lingerie, se eu estiver trabalhando com uma loja, de repente, muito pequena, onde o nosso provador vai ficar um pouco mais exposto, portas são mais adequadas. Agora, a cortina eu gosto muito de usar também. Por quê? Porque ela dá um aconchego, ela dá uma textura, tá? Claro que você precisa fazer umas abas laterais ali para dar um pouco mais de privacidade para o seu consumidor. Mas sou fã da cortina, sou fã também da porta. Só uso porta em casos de moda íntima, tá bom? Ou quando o cliente, de repente, tem um público aí mais maduro, mais idoso, tá? Geralmente eles se sentem mais à vontade com as portas e não com as cortinas. Piso adequado. Piso adequado sempre é aquele piso mais quentinho, tá? Um piso de madeira, um carpete. Mas se você soltar um piso frio na sua loja, você precisa ter um recurso tipo um tapete, igual esse provador que vocês estão vendo aqui. O piso desse provador é inteirinho frio, só que eles tiveram o cuidado de colocar um tapetinho ali para poder o cliente não ficar descalço e pisar naquele piso gelado, tá? Não ter esse contato desagradável. Beleza? Um item esquecido por vocês: o estoque. Toda vez que eu recebo cliente aqui, a maioria das pessoas pensam assim: Cacá, eu tenho uma loja de 70 metros. Cadê o seu estoque? 70 metros com estoque ou 70 metros sem estoque? Por que eu estou falando isso? Gente, o estoque é o coração da sua loja, tá? Você precisa pensar num projeto desse estoque, ter a dimensão correta desse estoque, baseada no quê? Na quantidade de itens que você vai colocar nessa loja. Você precisa saber quantas araras, quantas prateleiras, qual é o volume médio de itens que você vai ter na loja e de itens que você vai ter no seu estoque, tá? Esse armazenamento vai ser como? Ele precisa ser adequado. Por exemplo, se você tem uma loja de vestuário com um ticket mais alto, você vai ficar guardando essas peças todas dobradinhas em colmeias? Não, senhora. Você vai ter que soltar em araras, porque você não vai pegar ali uma peça que custa R$ 500, levar ali para o seu consumidor toda amassada. Então, você precisa sim pensar em maneiras de expor o seu produto dentro do estoque de forma adequada, porque esse produto amassado com ticket alto, quando chega ali no provador para a sua cliente colocar, imagina qual vai ser a sensação dela, que aquele produto não vai ficar legal, certo? Que ele vai estar amassado, que não vai ter caimento, ou seja, você vai perder a venda. Mesa do estoquista, área de recebimento de mercadoria. Por que eu estou falando isso? Quantas vezes
Meus clientes chegam aqui e falam assim, Cacá, quando eu chego mercadoria, eu deixo tudo ali na frente da loja. Bacana. Imagina o seu cliente entrando dentro de loja com aquele bando de caixa, bando de sacola bem na frente da sua loja. Não é nada legal. Então, quando estamos projetando o estoque, a gente está vendo aqui onde vai ficar a mesa do estoquista, onde vai ser a área de recebimento de mercadoria, vai lançar essa mercadoria, vai etiquetar essa mercadoria. Por isso que estoque é tão importante quanto a área de atendimento e a área expositiva dos seus produtos. Queridos, dúvidas? Escrevam aqui abaixo nos comentários ou mande um direct para mim lá no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue, não acompanha o Cacá Store Design pelo Instagram, eu te convido a seguir o nosso perfil, porque lá a gente também compartilha muito conteúdo legal para você aplicar na sua loja. Agora, se você quiser ter um projeto específico, um projeto personalizado seu, para sua loja, pensado, direcionado, é só mandar um e-mail para cacaribeiro@cacaistoredesign.com.br, ou se você tiver aí com muita urgência, manda um direct para mim, tá certo? Então, um beijo da Cacá para todos e até o próximo vídeo. Vamos de novo? Não gostei não, ó, corta isso aí, gostei não. E fim.